Olá, gente, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de mecânica de materiais. O prof hoje se acordou animada para gravar os vídeos. Então, deixa eu tirar a minha imagem aqui para nós seguirmos. Hoje a gente vai falar sobre corpos rígidos e sistemas equivalentes de força, tá? Bom, o que é a diferença aqui em relação ao que a gente tratou nas aulas passadas? Então, na aula passada, a gente estava falando sobre partícula, equilíbrio de partículas. E quando a gente pensa em partícula, a gente só leva em conta o movimento de translação dessa partícula, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com corpos rígidos. E corpos rígidos são corpos extensos. Então, além do movimento de translação, eles também podem sofrer um movimento de rotação. Quando a gente pensa em movimento de translação, a única responsável, né, para o ator da nossa análise é a força, certo? A força que vai ser responsável, como a gente viu, né, uma força resultante igual ou diferente de zero é que vai ser responsável por modificar o estado de movimento de um corpo. Aqui, quando a gente agora vai tratar de corpos rígidos, eu tenho que levar em conta tanto a força, que vai ser responsável pelo movimento de translação, quanto o torque, que essa força pode gerar. O torque é a grandeza associada ao movimento de rotação, tá? Na engenharia chama-se de momento de uma força. Na física a gente chama de torque, mas é a mesma coisa. E se a gente considerar um corpo rígido, né, que vai girar em torno de um certo eixo e traçar um círculo, né, uma circunferência em torno desse eixo, todos os pontos que se encontrarem à mesma distância do eixo de rotação vão possuir a mesma velocidade linear. Tá? É essa característica, aliada ao fato de que no corpo rígido todas as partículas se movem com a mesma velocidade angular, é o que caracteriza um corpo rígido. Bom, aí aqui a gente tem que ver a definição, né, o conceito de forças internas e forças externas. Então, existem esses dois tipos de força num sistema de partículas e num sistema de corpos, né, que não sejam partículas. Então, a gente pode dividir essas forças como sendo forças internas e forças externas. Qual é a diferença entre cada uma delas? Bom, as forças internas elas são resultado da interação entre as partículas que formam esse corpo rígido, tá? Então essas são as interações uh, de pares de partícula, né? E elas são as responsáveis por manter as partículas unidas, tá? As forças externas são as interações entre dois corpos efetivamente. Quando a gente interage, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um carrossel, né? Aquele gira-gira do parquinho infantil. Então, quando a gente vai girar, eu preciso aplicar uma força que gere um torque nesse gera-gera, nesse gira-gira, gera-gera. E aí, essas forças externas, né, que são aplicadas no corpo rígido, é que vão determinar o estado de movimento desse corpo rígido. Tá? Forças internas nunca são responsáveis por movimento, seja em sistema de partículas, seja em corpos rígidos. E bom, por que as forças internas nunca são responsáveis por movimento? Porque sempre que a gente somar, né, se eu somar todas as forças internas, a resultante sempre vai ser nula, tá? Porque ali sempre vai ter par de ação e reação e todos os corpos, todas as partículas vão fazer parte do mesmo sistema. Então, no sistema como um todo, se eu tenho a força resultante igual a zero, essa força resultante ela não vai ser responsável pelo movimento. E as forças externas, quando a somatória das forças é igual a zero e a soma dos torques também é igual a zero, a gente diz que o corpo rígido está em equilíbrio.
tá? Então, aqui, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter, para dizer que um corpo rígido está em equilíbrio, eu preciso que o somatório das forças externas mais o somatório dos torques seja igual a zero, tá? Então, isso aqui tem que ser zero e isso aqui tem que ser zero. Então, nesse caso, a gente diz que nosso corpo rígido está em equilíbrio. Aqui entra o princípio da transmissibilidade, que a gente viu também na aula passada, só que na aula passada a gente só viu o conceito, né, do princípio de transmissibilidade, porque ali a gente estava tratando com partículas. Agora, como a gente vai tratar de corpos extensos, eu posso aplicar sim o princípio da transmissibilidade. O que ele nos diz? Ele nos diz, né, lembrando que se eu aplico essa força F para puxar o carrinho vermelho, o resultado da ação dessa força vai ser o mesmo do que se eu aplicar uma força F' aqui atrás, no sentido de empurrar o carro. Né? Lembrando que a única coisa que eu fiz aqui foi uma translação, porque eu continuei com a linha de ação da força, que é essa linha aqui, ó, essa linha pontilhada é a linha de ação da força, e a única coisa que eu fiz foi mudar o ponto de aplicação da força. Tá? Então, se a gente faz uma translação na força, mudando o ponto de aplicação dessa força sobre a linha de ação, o estado de movimento do corpo ele permanece inalterado, é o mesmo, né? O resultado que eu obtenho é o mesmo. Bom, esse princípio da transmissibilidade ele foi estabelecido experimentalmente, tá? Então a gente vai adotar ele como sendo uma lei experimental. Para aí que meu filho está chegando aqui. Pausa. Feito. Então a gente estava falando que a gente vai adotar como uma lei experimental e ela vale para corpos extensos, como eu tinha dito na aula passada, né? Para partículas não faz sentido mudar o ponto de aplicação, não tem sentido esse princípio da transmissibilidade. E a gente sempre tem que se dar conta, né, que essa transmissibilidade, né, que a gente fala de vetores deslizantes, isso são artifícios matemáticos que a gente usa muitas vezes para resolver problemas, tá? Não necessariamente o vetor vai realmente ser mudado o ponto de aplicação. Mas como a gente sabe que experimentalmente isso não muda o estado de movimento do corpo, a gente pode deslizar os vetores ao longo da linha de ação da força, certo? Bom, vamos agora ver o conceito do momento de uma força. Como eu disse para vocês, né, a gente chama em física, a gente chama de torque. Torque é a capacidade de fazer um corpo, de mudar o estado de movimento rotacional de um corpo, tá? E o momento da força, então, é a capacidade de gerar torque. Então, são a mesma coisa. E aí, para analisar se uma força é capaz de gerar ou não torque, a gente precisa definir um eixo ou um ponto, tá? Que foi que eu coloquei aqui a mão depois, em relação ao qual esse corpo rígido vai girar, certo? A gente tem que definir um eixo de rotação para esse corpo. E aí, sobre esse eixo, a gente pode escolher um ponto em relação ao qual queremos calcular o momento dessa força. E aí, o que a gente precisa definir? Ó? Então, deixa eu começar a escrever na apresentação. Então, aqui, ó, o que a gente definiu? Tá? A gente definiu aqui o ponto O, que vai ser o ponto, né, em relação ao qual eu vou calcular o momento da força. E eu tenho que definir um ponto de aplicação da força, certo? Como eu disse para vocês, quando a gente tem um corpo extenso, a gente tem que definir o ponto de aplicação da força, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Eu preciso, a primeira coisa que a gente faz é desenhar um vetor R, e esse vetor R,
ele vai localizar o ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação, né, ou ao ponto O, que é o ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento dessa força, tá? E aí aqui temos o nosso vetor F, tá? Aqui está a nossa força F. E essa força F, ela vai formar um certo ângulo θ em relação ao vetor R. O momento da força, que a gente chama de torque, tá? Momento da força em relação ao ponto O, esse termo aqui, ele é obtido através de um produto vetorial, tá? É o produto do vetor R com o vetor F. Se vocês se lembram, quando a gente faz um produto vetorial, o resultado vai ser um vetor na direção perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. Então, aqui, ó, tá o nosso vetor momento de uma força. Ele é perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F, tá? E ele sempre vai estar dirigido ao longo do eixo de rotação do corpo rígido, tá bom? O que a gente convenciona? Tá, eu não escrevi aqui. Então, o que a gente convenciona? A convenção é que se a partícula, se o corpo rígido, né, se o torque faz esse corpo rígido girar no sentido horário, esse torque é negativo. Se o momento da força faz a partícula girar no sentido anti-horário, a gente diz que o torque, ou o momento da força, é positivo. Perceba que eu tenho aqui um vício, né, de chamar de torque, mas aqui a gente está chamando de momento da força em relação ao ponto O, tá? Isso aqui é vício de físico. Peço desculpas. Tá? Então, isso é uma convenção. Depois vocês vão entender por quê. Bom, tá. Então, isso aqui é o vetor. Tá? O vetor momento da força em relação ao ponto O, ele vai ser um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. Agora, vamos analisar o módulo desse momento, tá? Então, o módulo do momento da força vai ser o módulo do produto vetorial. E se vocês se lembram, o produto vetorial, o módulo desse produto vetorial, ele está relacionado com o seno do ângulo formado entre os dois vetores, tá? A gente pode agrupar, aqui a gente tem três termos, né? Eu tenho o módulo do vetor R, módulo de F e o seno do ângulo θ. E eu posso agrupar esses termos de duas formas diferentes, tá? Então, a primeira forma é quando eu agrupo o seno θ com o módulo do vetor R. Isso aqui é o que a gente chama de braço de alavanca. E o braço de alavanca, ele vai ser a distância perpendicular do eixo de rotação à linha de ação da força. Que nesse caso aqui, ó, na figura aquela que a gente estava vendo, a distância perpendicular, ela tá aqui, ó. Certo? Então, lembrando, né, que a todo vetor, a vetor força, a gente vai poder associar a esse vetor força aqui uma linha de ação da força, certo? Essa linha é uma linha infinita. Isso aqui vai ser a linha de ação da força. E aí, olha só, o ângulo formado pela linha de ação da força e o vetor R, aqui vai estar o ângulo θ. Então, R seno de θ, por esse triângulo aqui, vai ser o que a gente está chamando de braço de alavanca, que é a letra D. Certo? É a distância perpendicular do eixo de rotação
a linha de ação da força. A outra maneira que a gente tem de associar é associar o seno com o módulo do vetor F, tá? Quando a gente faz isso, agora a gente vai ver no desenho daqui um pouquinho, a gente percebe que F seno de θ é o que a gente chama de força perpendicular, é componente perpendicular da força, perpendicular a quem? Ao vetor R, tá? Porque se vocês se lembram, pessoal, quando a gente faz aqui ó, um produto vetorial, R por F, por exemplo, se eu tenho I vetorial I, J vetorial J e K vetorial K, o produto vetorial de componentes na mesma direção vai ser sempre zero. Então, quando eu tenho uma força F que está numa direção qualquer, só a componente que for perpendicular ao vetor R é que é capaz de gerar torque, tá? Então, aqui, ó, se nós decompuséssemos, né, esse vetor aqui, ó, aqui vai estar a força paralela ao vetor R, certo? E aqui eu teria a componente perpendicular da força F perpendicular. E aí, essa componente perpendicular da força, se vocês fazem a decomposição aqui em relação ao ângulo θ, que está aqui, ó, vai dar justamente F seno de θ, tá? Então, sempre num produto, sempre quando a gente está querendo calcular o momento de uma força ou o torque, né, gerado por essa força, sempre vai ser a componente perpendicular da força responsável por gerar o torque. Então, eu posso associar, né, o seno de θ com o módulo da força, e aí eu obtenho, né, que o módulo desse momento vai ser o módulo do vetor R vezes o módulo da componente perpendicular da força. Por que a gente está associando esses termos e reescrevendo, dando um nome? Porque às vezes, dependendo do problema que a gente quer resolver, é mais fácil a gente escrever em termos de braço de alavanca ou da própria componente perpendicular da força, tá? Só por isso. Então, é interessante que a gente saiba identificar esses termos quando a gente está trabalhando com o módulo do produto vetorial. Bom, as unidades, né? A unidade do momento da força no sistema internacional é a unidade de força e comprimento. Então, é Newton vezes metro, tá? Aqui, ó, uma breve revisãozinha sobre o produto vetorial. Eu acredito que vocês devem se lembrar isso bastante, assim, que são ótimos estudantes, né? Viram isso lá em geometria analítica. Então, como é que a gente pode calcular um produto vetorial, né? Eu posso calcular o produto vetorial através desse determinante aqui, ó, certo? Vocês se lembram? Aonde a primeira linha do determinante são os vetores unitários, I, J, K, que vão formar né, o vetor resultado desse produto vetorial. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o vetorial V vai me dar o vetor W, certo? Então, I, J, K são os vetores unitários referentes ao vetor W. Então, aqui, ó, x1, pessoal, sempre vai ser referente ao primeiro vetor. Então, o meu vetor U tem coordenadas x1, y1, z1. E o meu vetor V, coordenadas x2, y2, z2. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu não sei se vocês se lembram, é que o produto vetorial, se eu faço U vetorial V, isso aqui vai ser menos V vetorial U, tá? Então, se a gente inverte a ordem no qual eu faço o produto vetorial, eu vou inverter o sentido do vetor. O módulo e a direção permanecem os mesmos, mas o sentido ele é invertido, tá? Bom, então
isso aqui é uma maneira de calcular produto vetorial através do determinante. Só que eu também tenho essas regrinhas aqui, ó. Tá? Opa, peraí. Volta. Temos essas regrinhas aqui, ó. Lembrem. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas. I, J, K. Sempre que eu fizer o produto vetorial, né, girando no sentido anti-horário, eu tenho positivo. Tá? Então, por exemplo, ó, I vetorial J, eu vou ter o vetor K, que é o que a gente tem aqui, ó. I vetorial J tem o vetor K. Se eu fizer J vetorial K, que é esse termo aqui, ó, eu vou ter o vetor I. E se eu fizer K vetorial I, eu tenho aqui o vetor J. Tá? Se eu tiver que girar no sentido contrário para fazer o produto vetorial, então no sentido horário, eu vou ter o menos vetor, o vetor negativo. Tá? Então, sentido horário é negativo, sentido anti-horário vai me dar o vetor positivo. Então, aqui, ó, o que eu tenho? J vetorial I. J vetorial I me dá o vetor menos K. I vetorial K me dá o vetor menos J. E K vetorial J, né, que seria esse aqui, vai me dar menos I. E lembrando que vetores na mesma direção, o produto vetorial é igual a zero. Tá certo? Bom, e temos a regra da mão direita também. Para que serve a regra da mão direita? Ela serve, quando a gente está trabalhando com um módulo, né? A gente calcula um módulo do momento da força e eu posso obter o sentido, né? A direção e o sentido desse momento usando a regra da mão direita. Né? A regra da mão direita consiste em colocar os vetores na palma da mão. Aí eu vou ligar minha câmera aqui para que vocês enxerguem. Só um pouquinho. Aqui. Então consiste em... Opa! Aqui. Colocar os vetores na palma da mão e empurrar o primeiro vetor na direção do segundo. E aí a direção do meu dedão, né? Para onde aponta o meu dedão vai me dizer a direção desse momento. Né? Então coloca-se o vetor A, por exemplo, se eu quero fazer A vetorial B, que é o que está ali no slide, né? Se eu quero fazer A vetorial B, eu coloco o vetor A na palma da minha mão e eu empurro ele na direção do vetor B. E aí o meu dedão vai me dar a direção e o sentido do vetor C, no caso. Tá? Agora eu vou tirar essa minha rica cara. Voltamos à aula. Tá. O que é o conceito de sistema equivalente de forças? Quando a gente está falando de forças lá para o movimento de translação, a gente sabe quando duas forças são iguais, certo? Para que duas forças sejam iguais, elas precisam ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Né? Ou, em outras palavras, eu preciso que suas componentes sejam iguais termo a termo, né? Então, o Fx tem que ser igual ao Fx da outra força, Fy com Fy, Fz com Fz. Quando a gente fala em corpos rígidos, não basta nós analisarmos a força, né? O par de forças. Eu também preciso analisar o momento dessas duas forças, tá? Então, para que eu tenha um sistema equivalente de forças que estão agindo sobre um corpo rígido, eu preciso que os vetores força sejam iguais e eu preciso que o momento que eles gerem em relação ao ponto O seja o mesmo. Então, aqui a gente tem mais essa condição para satisfazer, para dizer que eu tenho um sistema equivalente de forças. Tá? Lá no caso da translação, era só igualar os vetores força. Aqui eu preciso, então, que os vetores força sejam iguais e que o momento gerado
por essas duas forças em relação ao mesmo ponto seja igual. Momento de uma força em duas dimensões. Bom, em geral, a gente... Algumas vezes, né, a gente pode... Como é que se chama? Me faltou a palavra. Mas a gente pode colocar no plano, né? Projetar no plano, é isso que eu queria dizer. A gente pode projetar o movimento de um corpo tridimensional em um plano, tá? E aí, ou esse corpo rígido ele pode ser bidimensional também, né? Como no caso do gira-gira. Se vocês pensarem, apesar do gira-gira ele ser uma estrutura em 3 dimensões, né? O carrossel do parquinho, eu posso tratar ele como sendo um corpo, né, que o que interessa mesmo está em 2 dimensões, que seria o assento ali do carrossel, tá? A gente pode dizer que a espessura desse corpo rígido é desprezível, não vai fazer diferença na análise do problema. E aí a gente pode calcular, então, o momento da força da seguinte maneira, né, que é o que tem aqui, que é o que a gente já meio que falou, né? Eu tenho aqui o ponto O, em relação ao qual eu vou calcular o momento da força, né? Aqui tem a força, o ponto de aplicação da força F e tenho, né, a distância perpendicular em relação, né, a distância perpendicular do ponto do eixo de rotação em relação ao ponto de aplicação da força. E aí, quando o momento dessa força é tal que faz o corpo girar no sentido anti-horário, ele vai ser positivo, que é o que temos aqui. E se o momento da força faz o corpo girar no sentido horário, vai ser negativo. Lembrando que o momento da força ele sempre vai ser perpendicular ao plano formado por R e F, né? Então ele é um vetor aqui, no caso, que vai estar saindo do plano da tela, né? Ou entrando no plano da tela, certo? Então saindo quando for positivo e entrando quando for negativo. E para finalizar, então, essa parte teórica, essa parte inicial, a gente vai ver o teorema de Varignon, né? Que foi... Pierre Varignon foi um matemático francês que antes mesmo do desenvolvimento da álgebra vetorial, ele já tinha percebido que se nós temos várias forças, né, agindo sobre um corpo rígido, eu tenho como calcular o momento total sobre esse corpo rígido, né, que ele pode ser tanto através da força resultante, que é esse termo aqui. Então a gente poderia dizer que é R vezes não, né? Vetorial força resultante, R vetorial força resultante, como também podia ser, né, R vetorial F1 mais tá. Então, ou eu somo os diferentes momentos, que é esse termo aqui, ó, eu vou ter momento 1 mais momento 2 mais momento N, ou eu calculo a força resultante sobre esse corpo rígido e calculo então o momento resultante em relação ao ponto O. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos para aplicar esses conhecimentos que a gente viu até o momento. Então, aqui o enunciado é o seguinte: uma força vertical de 450 newtons é aplicada na extremidade de uma alavanca que está ligada ao eixo O. Determine o momento da força em relação a O. Esse desenho eu tirei de um livro que estava no sistema inglês.
Então, deixa só eu arrumar. Isso aqui é 60 centímetros. Tá, e 450 newtons. Bom, então o que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem o nosso ponto O. E eu tô aplicando uma força nesse ponto A aqui. Aqui vai estar o meu vetor força. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o meu vetor R, que localiza, né, o ponto O em relação ao ponto de aplicação da força. Então, o desenho está nos dizendo que o ângulo, né, da alavanca, ou do vetor R, que são equivalentes, e o eixo horizontal, né, uma direção horizontal, vale 60 graus. Esse primeiro exemplo aqui, a gente vai determinar os valores usando o módulo da força. O módulo do momento da força, tá? Mais pra frente a gente vai trabalhar com a sua expressão vetorial mesmo. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa obter o ângulo, né, entre a linha de ação da força e o vetor R, porque o módulo do momento da força em relação ao ponto O vai ser o módulo de R, módulo de F, vezes o seno do ângulo θ. E aí, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar R seno θ, que a gente chamou de braço de alavanca, vezes o módulo da força F, tá? Então, esse braço de alavanca aqui, vocês podem tirar tanto por trigonometria, por esse triângulo aqui, ó, isso aqui vai ser o D, essa distância aqui vai ser D, a distância perpendicular do ponto até a linha de ação da força, tá? E esse D aqui, ele pode ser obtido tanto por R cosseno de 60 graus, como por R seno do ângulo θ. Quem é o ângulo θ? O ângulo θ vai estar aqui, ó. Deixa só eu escrever aqui, vai estar θ, ó. Esse aqui vai ser o ângulo θ, que é o ângulo entre R e F, tá? Quem é esse θ? Esse θ, ele vai ser os 60 graus mais 90, que é igual a 150. Esse é o ângulo entre os dois vetores, tá bom? Então, indiferente, né? Independente da forma como vocês fizerem, se vocês fizerem pelo cosseno de 60, que vem ali do triângulo, ou pelo R seno de 150 graus, vocês descobrem que o braço de alavanca, o tamanho dele é 30 centímetros, tá? Que aqui, obviamente, eu vou usar em metros, porque eu quero trabalhar no sistema internacional. Então, o módulo do momento da força em relação ao ponto O vai ser, então, o braço de alavanca, 0,3, vezes o módulo da força, que é os 450 newtons. E isso aqui vai me dar 135 newton vezes metros. E para onde que esse corpo gira? Bom, esse corpo, né, essa força faz com que o corpo tenha tendência a girar no sentido horário. Então, se nós fôssemos escrever esse momento, né, como um vetor, se eu disser que o R e o F estão no plano XY, o vetor momento da força seria o quê? Seria negativo, porque porque o corpo rígido, né, ele vai girar no sentido horário, certo? Então ele seria menos 135 newton vezes metro, e a direção dele só tem uma. Como tem que ser perpendicular ao plano formado por x e y, obrigatoriamente ele vai estar na direção z. Tá? Mas não é isso que o problema pede, ele pede só isso aqui. Isso aqui foi uma discussão extra. Isso aqui vai ser o momento
da força em relação ao ponto O. Tá. Esse exemplo ele tem vários pontos, então eu vou passando agora, ó. Mesmo problema. Aqui então temos 450 newtons e 30 opa, não é 30, é 60. 60 centímetros. Então aqui, para a mesma força aplicada, determine a força horizontal aplicada em A que gera o mesmo momento em relação ao ponto O. Então agora é assim, ó. Aqui vai estar o meu ponto O e aqui está o nosso ponto A. A gente quer aplicar uma força horizontal. Então aqui estaria o meu vetor F. Aqui vai estar o nosso vetor R. O nosso vetor R não mudou, né? Percebam que como o ponto de aplicação da força não mudou, o vetor R também não mudou. Deixa eu só escrever melhor aqui, que isso aqui está muito feio. Pronto. Né? E aí, como as condições iniciais do problema, a única coisa que mudou foi a força, isso aqui segue sendo os 60 graus. Então, agora a gente tem que, né, calcular o momento da força em relação ao ponto O. Nesse caso aqui, né, da força A, eu vou chamar isso aqui de um FA. Ele tem que ser igual ao momento, né, em módulo, obviamente, igual ao momento da força que a gente calculou na letra A, tá? Então, em módulo, isso aqui tem que valer 135 newton vezes metro. Bom, como é que eu vou resolver isso? Eu vou dizer que o momento, ou A, módulo, é igual a módulo de R, módulo de F, seno do ângulo entre os dois vetores. Qual é o ângulo entre os dois vetores? Ó? Aqui é muito fácil descobrir. Se a força é horizontal, né, e o ângulo formado por R e a horizontal é 60 graus, aqui também vai ser 60 graus. Tá? Então, isso aqui vai ser 0,6 vezes o módulo da força, que é o que eu quero descobrir, vezes o seno de 60 graus. E do lado esquerdo da minha igualdade, isso aqui vai ser 135 newton vezes metro. Então, com isso, vocês encontram, né? Resolvendo essa igualdade, a gente acha que a força é 259,8 newtons. Que é uma força menor do que eu precisava na letra A, né? Então, uma força menor, simplesmente mudando a direção da força com uma força menor, eu consigo gerar o mesmo momento em relação ao ponto O. Bom, na letra C, ele quer saber qual é a mínima força que eu tenho que aplicar para poder encontrar, para poder obter o mesmo momento em relação ao mesmo momento da força em relação ao ponto O. Então, como eu disse para vocês lá alguns slides atrás, né, é sempre a componente perpendicular da força que vai fazer com que o corpo rígido, né, tenha a tendência de entrar em movimento de rotação. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenha uma força F e eu tenho aqui meu vetor R, tá? Vamos supor que aqui está o ponto O e aqui ele vai estar o ponto de aplicação da força, tá? E eu vou dividir essa força em força paralela, porque essa força, né, essa componente está na mesma direção de R, e força perpendicular.
Então, gente, quando a gente quer descobrir a menor força, a gente sempre está procurando a componente perpendicular. Porque essa componente aqui que é paralela, ela não vai gerar torque. O momento dessa força aqui, ó, o momento da força paralela é igual a zero. Então, para analisar o movimento rotacional, né, o momento gerado por essa força, esse pedaço aqui é desprezível, jogo no lixo. Então, sempre que vocês lerem, né, a força mínima aplicada, saibam que a gente está procurando a componente perpendicular ao vetor R. Então, nesse caso aqui, o que a gente teria? Ó? Aqui vai estar o meu vetor R, formando 60 graus com a horizontal, e aqui eu teria a componente perpendicular da força. F, né? Aqui vai estar o ângulo de 90 graus perpendicular. Isso aqui seria a menor força em módulo. E por que a força tem que estar nessa direção? Porque eu estou procurando, né, o momento da força tem que fazer com que o corpo gire no sentido horário. Porque aqui eu teria outra componente perpendicular. Em módulo, seria igual, certo? Então, essa força perpendicular azul ou essa força perpendicular vermelha, ambas teriam o mesmo módulo, mesma direção, só muda o sentido. Então, o sentido da força mudaria o sentido do momento. Só que a gente quer achar o mesmo momento, então é essa vermelhinha aqui que eu tô procurando, tá? Bom, então aqui o ângulo entre os vetores é 90 graus, eu nem preciso me estressar com isso. Então o momento dessa força perpendicular, que eu vou chamar de FP, em módulo também tem que ser o 135 newton vezes metro. E ela vai ser obtida por módulo de R, módulo da força perpendicular, vezes o seno de 90 graus, porque esse vai ser o ângulo entre os dois vetores. Então, isso aqui vai ser simplesmente 0,6 vezes o módulo da força perpendicular. Seno de 90 vale 1. Deixa eu só arrumar aqui, que tá feinho. Módulo da força perpendicular. E isso aqui é 135 newtons. Então, a menor força capaz de gerar um momento, né, de 135 newtons é 225 newtons. Letra D. Já estamos acabando esse exemplo, prometo. Então, a que distância do eixo deve atuar uma força vertical de 1080 newtons para gerar o mesmo momento em relação ao ponto O? Então, aqui, agora o que a gente fez? A gente mudou o ponto de aplicação da força, tá? Foi isso que nós fizemos. A gente quer justamente saber em que ponto eu tenho que aplicar essa força. Então, obviamente, o meu vetor R mudou. Então, isso aqui não é R, vai ser só a alavanquinha ali que eu tô aplicando a força. Então, aqui a gente tem a nossa alavanca. O ângulo continua o mesmo. E eu quero saber aonde que eu tenho que aplicar a minha força. Vamos supor que seja aqui. Aqui vai estar o meu ponto A. É uma força vertical. E o módulo dessa força é 1080 newtons. Então, aqui vai estar o nosso vetor R, né? O novo vetor R. E a gente quer saber justamente o tamanho desse vetor R, tá, pessoal? Então, aqui eu vou resolver isso por braço de alavanca, tá? É mais fácil, ó. Então, aqui vai estar a linha de ação da minha força. Aqui vai estar o meu braço de alavanca. Vai ser essa distância perpendicular aqui, ó. E aí eu vou resolver por triângulos, né? A gente já sabe que D é igual a módulo de R
cosseno de 60 graus. Eu não vou me preocupar em achar o ângulo entre os vetores. E aí nós temos que, então, o momento dessa nova força F é igual a D módulo da força F. Então, substituindo, né, 135 newton vezes metro, isso aqui tem que ser igual a D vezes os 1080. Então, eu acho que D vale 0,125 metros. E aí eu jogo nessa expressão aqui de cima, né, onde vai me dar aqui o módulo do vetor R é igual a 0,125 divididos por cosseno de 60, e isso aqui vai nos dar 25 centímetros. Tá? Então, essa é a distância sobre, né, o eixo dessa alavanca aí, sobre a alavanca que eu preciso estar em relação ao ponto O, para que eu obtenha um momento, né, da força F igual aos 135 newton vezes metro. E a última coisa que ele nos pergunta é que se eu tenho um sistema equivalente de forças, né, no ponto A, B, C e D, que a gente calculou. Na verdade, ele quer que a gente compare B, C e D com a letra A. Né? Então, na letra A, a gente fez o cálculo e achou que o momento da força era menos 135 newton vezes metro na direção Y. E em todos os outros casos, o momento da força era o mesmo, né? Era menos 135 newton vezes metro na direção Z. E aí, então, a pergunta é, em todos esses casos que a gente calculou, né, letra B, C e D, a gente tinha um sistema equivalente de forças? Tempo! O que vocês acham? Isso mesmo, a resposta é não. Por que a resposta é não, pessoal? Porque para que a gente tenha um sistema equivalente de forças, é necessário que F seja igual a F' e que M0 seja igual a M0'. E a única coisa que a gente satisfez é isso aqui, ó. Todos os vetores força eram diferentes, né? Então, a gente realmente não tem um sistema equivalente de forças. Parabéns, vocês estão prestando atenção na aula. O prof fica muito feliz. Agora é o próximo exemplo, ó. Agora esse exemplo a gente vai resolver por produto vetorial mesmo, tá? A gente não vai mais ficar trabalhando com módulo. Então, a gente vai montar os vetores e vai calcular o momento da força através do produto vetorial. Então, o que diz o enunciado? Ó, uma força de 800 newtons atua sobre um suporte como mostra a figura. Determine o momento da força em relação ao ponto B. Então, o nosso ponto B está aqui, ó. O que eu vou definir? Primeira coisa, eu vou definir aqui meu sistema de coordenadas, tá? Eu vou fazer o sistema de coordenadas aqui, x, y. Eu vou dizer que o meu ponto B, ele está aqui, né? Então, ele está no ponto x igual a 0,2 metros. E o nosso ponto A, ele vai estar exatamente sobre o eixo y. E ele vai ser o ponto 0,16 metros, tá? Que mais? Então, aqui, ó, vai estar o meu vetor R. O que vai ser o nosso vetor R, ó? O nosso vetor R, ele vai ser o vetor BA, né? A menos B. Como eu tenho os dois pontos, é muito fácil descobrir quais são as coordenadas do vetor R, tá? Ou do vetor BA. Então, quais são as coordenadas do meu ponto A? O ponto A é o ponto de coordenadas 0,
0,16. E o B, ele é o vetor, é o ponto, né, de coordenadas 0,2 e 0. Então, o nosso vetor R, ele é o vetor menos 0,2 em x e 0,16 em y. Agora, quem é o meu vetor F? Ó, o vetor F, ele é um vetor que forma um ângulo de 60 graus com o eixo x, né? Aqui o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma translação no meu vetor. X, y, aqui vai estar o vetor F. Lembrando que translações sempre são permitidas, né? Porque eu não mudo direção, módulo e sentido dos vetores, tá? E aí, então, o nosso vetor F, ele vai ser o quê? Ele vai ser 800 cosseno de 60 na direção x e mais 800 seno de 60 na direção y. E aí, quando a gente faz as contas, isso aqui vai ser igual, então, a 400 newtons na direção x e mais 693 newtons na direção y. Então, o que eu vou fazer agora na próxima página? Eu vou aplicar a definição de momento de uma força em relação ao ponto B, no caso, né? Então, vamos botar aqui. O momento da força F em relação ao ponto B vai ser R, né? O RA em relação a B, produto vetorial força F. Tá? Isso aqui segue no próximo slide. Então, continuando aqui, o momento da força em relação ao ponto B é igual a menos 0,2 I mais 0,16 J, produto vetorial 400I mais 693 J. Então, aqui eu vou usar as regrinhas de produto vetorial. Eu não vou colocar no determinante. Eu acho mais rápido usar direto a regrinha, né? Lembrando que aqui é como se fosse uma multiplicação termo a termo, né? Eu tenho que fazer esse com esse, este com esse. Depois, este com esse e esse com esse. Só que eu tenho que me lembrar que quando eu fizer I vetorial I, isso aqui vai ser 0. E quando eu fizer J, vetorial J, isso aqui também vai ser 0. Então, a única coisa que vai sobrar é os termos que eu faço cruzado, né? I vetorial J e J vetorial I. Tá? Então, vamos lá. Então, o que vai ser o momento da força? Isso vai ser menos 0,2, que multiplica 693 I vetorial J, mais 0,16 que multiplica 400 J vetorial I. Então, aqui a resposta, né, já se presumia que o momento dessa força tinha que estar na direção Z. Porque lembrando que ele vai ser um vetor perpendicular ao plano formado por R e F. Se R e F estão no plano XY, formam, né, estão contidos no plano XY, então o momento dessa força ele tem que estar somente na direção Z. Tá? Então, lembrando que I vetorial J, aqui, ó, vou desenhar aqui, IJK, I vetorial J eu vou no sentido anti-horário é positivo, e J vetorial I eu tenho que fazer no sentido horário, então vai ser negativo, tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos 139, né? Multiplicação dos números, I vetorial J, K. Depois, mais 64, J vetorial I, menos K. Então, isso aqui, né, esse menos, obviamente, multiplica ali o 64, isso aqui vai dar menos 203 newtons vezes metro na direção
Z. Então, esse vai ser o momento da força em relação ao ponto B. Esse negativo indica que, então, a tendência é girar no sentido horário. Se o corpo tiver liberdade de movimento, ele vai girar no sentido horário. Próximo exemplo. Uma caixa de 80 kg é segurada conforme ilustra a figura. Determine o momento produzido pela força gravitacional em relação ao ponto E. Então, aqui eu já importei uma figurinha pronta, né, para ilustrar o problema. Aqui a gente vai, né, momento da força gravitacional em relação ao ponto E, vai ser R vetorial F. Percebam que aqui o que a gente tem nitidamente o braço de alavanca aqui, certo? É muito fácil de eu olhar pro problema e já descobrir quem é o meu braço de alavanca. Vai ser essa distância aqui, ó, a distância perpendicular do eixo de rotação até a linha de ação da força, vai ser o 0,25 metros. Da onde que saiu esse 0,25 metros? Daqui, ó, do desenho aqui de cima. Tá? Eu sei a distância do ponto E ao ponto D e eu sei a distância do início da caixa até o meio. Então, eu descubro esse 0,25, tá? Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar em módulo, então. Então, o momento da força em relação ao ponto E é igual a D módulo da força gravitacional. Vou escrever melhor aqui. D vezes o módulo de W. Então, isso aqui vai ser igual a 0,25 vezes, né, 80 kg vezes 9,8, que é o módulo da força gravitacional. Isso aqui vai nos dar um momento de 196,2 newtons vezes metro. E a tendência da força gravitacional é fazer com que essa caixa gire no sentido horário. Então, se nós fôssemos definir um vetor, né, esse vetor seria negativo. Né? O torque, ou o momento da força, ele seria negativo na direção, por exemplo, Z. Se eu dissesse, né, que essa face aqui do problema está no plano XY. Tá? Bom, agora é a letra B, em relação ao mesmo problema. A gente quer aplicar uma força no ponto B, que é esse pontinho aqui, ó. De novo, ele quer a menor força aplicada. Lembrando que sempre que vocês lerem, né, menor força aplicada, a gente está procurando, na verdade, uma força que é perpendicular ao R, tá? Então, a menor força aplicada em B que gera um momento de igual magnitude e oposto ao anterior, tá? Então, a gente quer agora que a nossa caixa, né, que essa força B gere um torque, um momento cuja tendência é girar o corpo no sentido anti-horário, tá? Eu também já puxei aqui uma figura que ilustra bem, tá bem desenhadinha. Então, aqui estaria, né? Se aqui está o nosso vetor R, aqui estaria o vetor F perpendicular ao vetor R, tá? Então, como FB é perpendicular a R, a gente sabe que o seno do ângulo entre eles vai ser igual a 1, porque θ vale 90 graus. Tá? Então, o módulo desse momento da força FB em relação ao ponto E, é igual,
simplesmente a F, módulo de FB, módulo do vetor R. E aí, para a gente descobrir o módulo do vetor R, a gente vai usar esse triângulo aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Vamos ver. Fica melhor. Esse triângulo aqui. Tá? Então, o que vai ser o módulo do vetor R? Vai ser raiz quadrada de 0,85 quadrado mais 0,5 quadrado. E isso aqui vai ser igual a 98.615 centímetros. Então, como a gente quer que o módulo dos momentos sejam iguais, a gente tem que o momento vale 196,2. Isso aqui tem que ser igual, então, ao módulo da força FB vezes a distância 0,98,615. E aí, aqui a gente acha que o módulo da força FB é 198,954 newtons. Deixa eu só ver se eu tenho mais papel para cá. Não. Tá, então aqui, ó, o que falta a gente calcular? A gente pode, né, calcular esse ângulo θ aqui que aparece na figura, ó. Esse ângulo θ, ele vai nos dar a direção da força em relação à direção horizontal, né, que é o topo da caixa, certo? Então, a gente pode tirar isso também por trigonometria, semelhança de triângulos, tá? Este ângulo θ, vamos ver aqui no triângulo. Ele é o ângulo formado aqui. Peraí. Então, ó, esse ângulo θ formado por FB e o topo ali da caixa, ele vai ser esse mesmo ângulo θ aqui, e ele vai ser esse mesmo ângulo θ aqui de dentro do meu triângulo vermelho. Tá? Então, tangente desse ângulo θ, ele é igual. Não, tem que ser esse aqui. Parece que a prof fez caca. É este ângulo aqui. Deixa eu só apagar. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo θ. Tá? Então, tangente do ângulo θ é igual a cateto oposto divididos pelo adjacente, que é 0,5. Isso aqui vai nos dar um ângulo θ de 59,53 graus. Certo? Bom, esse é o último exemplo dessa parte, então. Já está acabando nossa aula. Então, aqui, o que nós temos, ó? A gente tem um tronco de uma árvore que está amarrado por duas cordas, né? Essas cordas, elas estão, digamos que fixas ali no ponto B, e cada uma delas depois é ancorada em um ponto no chão, tá? Então, nós temos o cabo aqui, o cabo AB, que é esse cabo aqui. Opas. E o cabo BC, que seria esse cabo aqui, tá? E a gente conhece as tensões nos cabos. Eu conheço a tensão no cabo AB, em módulo, né, que é 555 newtons. E eu conheço a tensão no cabo BC, que é 660 newtons. E aí a gente quer determinar o momento dessas duas forças
né, dessas duas tensões em relação ao ponto O, que é aqui a origem do sistema de coordenadas, tá? E aí, obviamente, quem é que vai... qual é o ponto de aplicação da nossa força, né? O ponto de aplicação da força é sobre o tronco no ponto B. Então, o nosso ponto B é o ponto de aplicação da força. E o ponto O é o ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento da força, tá? E essas informações são importantes para que a gente consiga montar o problema. Em relação ao qual eu quero calcular o momento. Momento da força. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar os vetores, né, TAB e TBC. Lembra que a gente fez isso na aula passada, quando a gente definiu força como sendo módulo de F vezes o vetor unitário lambda, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa definir quem são os nossos vetores lambda. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o meu vetor lambda, ele tem que ser montado de maneira que o sentido de lambda seja o mesmo sentido da força, tá? Então, aqui, ó, aqui vai estar a tensão AB, de B para A, e aqui vai estar a tensão BC, de B para C. Então, o vetor lambda que eu estou procurando, ele é um vetor que vai estar relacionado com o vetor BA e o vetor BC, certo? E para isso, então, eu preciso as coordenadas dos pontos A, B e C, que eu vou escrever aqui embaixo. Então, ó, meu ponto A. O ponto A é esse pontinho aqui, ó. Tanto o ponto A quanto o ponto C, eles estão no plano XZ. E o ponto B, ele tá no eixo Y, tá? Então, o ponto A, olha só, ele tá em Z positivo, X negativo. Então, ele tá no X menos 0,75 metros, Y igual a 0, Z igual a 6 metros. O ponto B ele é um ponto sobre o eixo Y, né? Então, o X vale 0, Y vale 7 metros, que é essa altura aqui, ó, isso aqui. E o Z também vale 0. E o ponto C, então, é esse ponto aqui, ó, que ele tem coordenada X positiva e Z positiva, tá? Então, a coordenada X é 4,25 metros, que é essa distância aqui, ó. E a Z é 1 metro. Então, é 4,25, 0, 1. Então, essas aqui, pessoal, são as coordenadas dos pontos A, B e C. Com essas coordenadas, eu monto os vetores. Quem são os meus vetores? Tá? Então, o meu vetor BA, ele é o vetor menos 0,75, menos 7, 6. E o meu vetor BC, ele é o vetor 4,25, menos 7 e 1. Então, esses dois vetores aqui, ó, que agora eu calculo o módulo desses vetores, e a partir do módulo deles a gente faz lambda, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Pra gente não perder o fio da meada, eu vou apagar isso aqui e vou montar o lambda aqui em cima, tá?
Então, vamos lá. Meu tablet está meio lento. Apagou. Trancou. Oremos para que ele volte à vida. Voltou à vida. Então, aqui, ó, podemos agora, então, né, calcular o módulo do vetor AB, quer dizer, do vetor BA. Isso aqui, ó, eu vou deixar implícito, né? Vocês já sabem como calcular o módulo de vetor. Isso aqui vai dar um vetor de módulo 9,25 metros. E o vetor BC, ele é um vetor de módulo 8,25 metros. Tá? E agora, o que que a gente faz? A gente monta o lambda, certo? Vou montar de vermelho aqui para ficar destacado. Então, quem é o meu lambda BA? Vai ser 0 ponto, menos, né? Menos, tudo ruim, tudo ruim. Deixa eu ver, apaga. Diminuir um pouquinho a espessura aqui. Eita, aí. Menos 0,75 divididos pelo módulo que é 9,25. Menos 7 divididos por 9,25 e 6 divididos por 9,25. Esse é o nosso vetor lambda BA. Tá, eu vou apagar aqui as coordenadas também, que vocês já pegaram, né? Só pra gente não ter que trocar de slide. Vamos lá, meu amigo, volte à vida. Feito. Então, aqui, quem vai ser o nosso lambda BC? Nosso lambda BC vai ser 4,25 divididos por 8,25, menos 7 divididos por 8,25 e 1 divididos por 8,25. Ui, não vou conseguir fechar aqui. Tá. Então, agora o que a gente vai fazer, pessoas? Vamos calcular, né? Então, esses lambdas, esse cara aqui vai estar relacionado com a tensão AB, ou BA, e esse cara aqui vai estar relacionado com a tensão BC, tá? E aí, quem que vai ser o nosso vetor R? Deixa eu ver se eu tenho a figurinha do outro lado. Não, não tem. Então, já vamos definir quem vai ser o nosso vetor R aqui, ó, para que vocês entendam. Eu preciso desse desenho aqui. O vetor R, vou botar bem grosso aqui para aparecer, ó, o vetor R, ele tem que localizar o ponto de aplicação da força em relação ao ponto ao qual eu quero calcular o momento, né? Então, o R vai ser este vetor aqui, ó. Ele sai do ponto B e anda em direção ao ponto O, tá? E isso aqui vai ser o nosso vetor R, certo? Então, o meu vetor R é menos 7J. A minha tensão BA, né, o meu vetor tensão BA, é igual a 5,55 lambda BA. Que, já multiplicando os números, eu vou ter menos 45, menos 420, 360. E a minha tensão BC, ela é 660 lambda BC. Isso aqui nos dá 340 menos 560 e 80. Agora partiu calcular o momento. Então, o momento. Agora aqui a gente tem duas forças, né? Lembrem que a gente pode optar por calcular a força resultante
ou calcular os momentos individuais e somar. Eu resolvi calculando os momentos individuais, mas nada impede da gente calcular a força resultante para depois calcular o momento total, tá? Então, o que vai ser o momento total? Vai ser R vetorial TBA mais R vetorial TBC. Então, aqui eu vou ter menos 7J vetorial menos 45 e menos 420J mais 360K. E menos 7J vetorial 340i menos 560J mais 80K. Isso aqui vai ser o nosso momento total, né? Lembrando que quando eu fizer J vetorial J, isso aqui vai ser 0. Mesma coisa aqui, J vetorial J vai ser 0. Então, eu vou ter J vetorial I, J vetorial K, e aqui J vetorial I, J vetorial K, tá? Então, o que a gente tem? Deixa eu ver aqui nos meus alfarrábios. Então, aqui, ó, eu vou ter 7 vezes 45 vai nos dar 315, tá? 315 positivo. Aí eu tenho J vetorial I. J vetorial I vai ser menos K. Né? Porque eu tenho que fazer no sentido horário. Ó. Vou escrever aqui em cima. I, J, K. Então, J vetorial I, eu faço no sentido horário, então é negativo. É menos K. Depois eu tenho 7 vezes 360. Isso aí vai dar 2.520. E aí eu tenho J vetorial K. J vetorial K dá I positivo. Então, aqui vai ser menos... menos 2.520 vetorial... na direção X, né? I. Depois aqui, ó. Menos 7 que multiplica 340. Eu tenho negativo da multiplicação entre os vetores, mas eu vou ter J vetorial I negativo, então vai ser mais. Então, vai ser mais 2.380K. E depois, J vetorial K vai ser I positivo, então eu vou ter menos 560I. Então, quando a gente soma tudo isso, aqui para finalizar, a gente acha, né, que o momento total, ele vai ser esse vetor aqui, ó. Menos 3.080, 0 e 2.065. Tá? Esse vai ser o nosso vetor, então, momento total em relação ao ponto O. Certo, pessoal? Então, esse vídeo contém várias imperfeições, vai ser assim mesmo. Deixa eu voltar aqui para que vocês me vejam. Espero que tenham gostado. Se não gostado, lamento, né? Se vocês acham que eu posso melhorar alguma coisa, me avisem, tá? Como eu já disse em outros momentos, isso é novo para todo mundo. Todo mundo tentando fazer o seu melhor. E não esqueçam de interagir com o vídeo, né? Que isso vai dar presença para vocês na disciplina. Se tiverem dúvidas, me escrevam. Um abraço. Próximo vídeo a gente segue falando ainda sobre corpos rígidos. Eu acho que ainda vai ter mais uns 2 vídeos sobre corpos rígidos, tá? E por hoje ficamos por aqui. Beijo, até mais.